A SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, nos disponibilizou um importante documento sobre a origem do nome Jesus. Esse material se encontra disponível no Google com o mesmo título da matéria apresentada. É interessante ressaltar que não foi a SBB que traduziu, transliterou o nome dele. Ela apenas nos apresenta a forma em que isso ocorreu. E assim, ela nos diz que a forma plena do nome é Yehoshua, e a outra forma, Yeshua, é uma abreviação deste nome. Essa abreviação, ao passar pelo grego, virou Jesus, e do grego para o latim, se tornou Jesus. Então, eles começam a explicar letra por letra. Para que você tenha uma ideia do andamento das coisas, o S final, que se encontra no nome Jesus, por exemplo, foi estabelecido para que o nome se tornasse mais declinável. Digamos que, no processo de tradução, transliteração, o resultado do nome dele fosse Jesus. Então, eles acrescentaram um S final e se tornou Jesus. Fica a impressão de que eles estavam moldando o nome dele conforme o próprio gosto deles. Preste atenção no seguinte trecho do documento que nos é apresentado pela SBB. Abre aspas. De fato, em hebraico não existe o som J. Como então aparece essa letra nos nomes bíblicos em quase todas as línguas com as quais estamos familiarizados? O que aconteceu foi o seguinte. Os judeus da dispersão, empenhados em traduzir as escrituras hebraicas para o grego, a Septuaginta, não encontraram nessa língua uma consoante que correspondesse ao iode do hebraico. E a solução foi recorrer à vogal grega iota, que corresponde ao nosso i. Então escreveram Jeremias, começando com i, e assim por diante, inclusive Essos. Fecha aspas. Vamos lá. Primeiro, eles deixam claro que no hebraico não existe o som J. Essa afirmação é da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos para a próxima fase que envolve outra letra, o iode, que em hebraico é a primeira letra do nome dele. Então, eles nos dizem que os judeus da dispersão, empenhados em traduzir as escrituras para o grego, não encontraram uma consoante correspondente ao iode. Então, recorreram à vogal grega iota, que corresponde ao nosso i. Preste atenção, que corresponde ao nosso i. Verdade, no nosso alfabeto temos a vogal i correspondente. Será que no latim, por aquela ocasião, não havia a letra i? Pois, por que eles estabeleceram um j consoante em seu lugar? Vamos ver o que eles nos têm a dizer sobre isso. Abre aspas. Mas, como esse i se tornou j? Foi através do latim, que deu origem às línguas neolatinas, entre as quais está o português. No latim, posterior à Idade Média, começou a aparecer na escrita a distinção que já existia na pronúncia entre o i vogal e o i consoante, o qual passou a ser grafado j. Fecha aspas. É interessante frisar que um i passou a ser grafado j e o outro i continuou normalmente. Portanto, no latim havia a letra i correspondente ao iota do grego, duas letras com a mesma grafia, mas com sons diferenciados. No latim, uma dessas letras continuou a ser um i, mantendo a mesma pronúncia. E a outra, que tinha o som de j, por fim, recebeu na grafia o diferencial que já havia na pronúncia. Por que eles pegaram o i que tinha o som de j? Cá para nós, de duas uma, ou esses especialistas não sabiam discernir entre o i vogal e o i consoante que tinha o som de j, ou não eram especialistas. Se por um lado, do hebraico para o grego, não encontraram uma consoante, por isso recorreram à vogal grega iota, que corresponde ao nosso i, por outro lado, do grego para o latim, eles, tendo a vogal i, fizeram o caminho inverso, rejeitaram o i e em seu lugar estabeleceram a consoante j, sem nenhuma justificativa plausível. Que maravilha de tradução! Alguns doutores em hebraico nos induzem à ideia de que o nome dele tem pouca importância. Temos então a prova de que os doutores do passado não pensavam diferente.
Podemos ver que algumas letras não têm nada a ver com o nome dele. Ressaltamos a letra J inicial e o S final. Se alguém acha que isso não faz diferença, tente mudar a letra inicial e a letra final do seu nome principal. O Messias, segundo a carne, era judeu, de família judia, recebeu o nome judeu. Isso não muda nessa terra, independente da situação dos judeus frente ao Messias. Não sabemos até onde o antissemitismo nos afeta. Talvez, se ele fosse norte-americano, com o nome inglês, fosse mais bem aceito. De certo, apenas uma. O nome dele não é Jesus. O que fazer então? Voltar ao hebraico antes de toda essa confusão grego-latina. O hebraico nos apresenta dois nomes, conforme a própria SBB nos apresentou. Um desses nomes é Yehoshua, que é a forma plena do nome, e o outro nome é Yeshua, que é uma abreviação do mesmo nome. A abreviação Yeshua significa salvação, e de alguma forma omitiu a referência ao tetragrama, enquanto o nome completo Yehoshua significa YHWH, é salvação. Essas 4 letras que chamamos de tetragrama, YHWH, é uma referência às 4 letras hebraicas, Yud, Re, Vav, Re, que é, em hebraico, o nome do Pai escrito, mas não pronunciado, sendo assim indecifrável mesmo, pois está escrito que há um único nome, pelo qual importa que sejamos salvos. O terceiro mandamento foi escrito antes que o Filho viesse. Ele não recebeu o nome para concorrer com o terceiro mandamento, mas seu nome deveria dar tanto permanência quanto validade ao terceiro mandamento. Por isso, a importante referência ao nome do Pai, em seu próprio nome. Esse nome é Yehoshua. São 10 mandamentos, são todos literais e sempre foram literais. E quanto aos outros nomes que aparecem por aí? Sobre esses outros nomes nem precisa falar muito. A questão séria e concreta se encontra exclusivamente entre esses 2 nomes originalmente hebraicos, Yeshua, que é uma abreviação do nome em sua plenitude, e Yehoshua. O resto é especulação, montagem, nem mesmo se encontram no hebraico. Assim, imagine que a Arca de Noé seja encontrada, então aparecem várias arcas.